E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre o terceiro episódio de Shining Girls Iluminadas, falando bastante detalhezinho sobre coisas que aconteceram nos primeiros episódios e que dão pistas de como a gente pode entender essa história. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Colbert, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada, tô sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Se você ainda não assistiu esses 3 primeiros episódios, dá um pause aí, porque a partir de agora vai ter bastante spoiler. E caso você não queira saber algumas das pistas que estão nos episódios, também dê um pause aí, porque eu vou mostrar detalhes assim que são bem importantes para vocês descobrirem o que está acontecendo. Então eu vou começar falando sobre a primeira cena lá no primeiro episódio. Vocês lembram que o cara, que é o serial killer, aparece conversando com uma menininha e aí ele pega uma abelha. Ele tira as asas dessa abelha e troca pela menininha por um cavalinho alado. Essa é a primeira vez que aparece a troca de objetos nesse seriado. Isso é bem importante de vocês perceberem, porque a moça que vai ser vítima dele depois vai receber de presente, digamos, entre aspas, aquela abelhinha. Então ele está trocando as coisas que estão acontecendo lá desde o início em 1964. Esse detalhe também é muito importante. Uma outra coisa assim que vocês devem prestar atenção é que naquela conversa com a menina ali, que é a Kirby, uma coisa bem importante é que ele fala: meu joelho está doendo aqui porque vai chover. E aí a menina fala: mas não vai chover não. E ele fala: não vai chover agora. Isso também é bem importante porque está ligado à vítima dele lá pra frente, essa mesma da abelha. E depois vocês vão notar que ele deixa para ela uma sombrinha vermelha. Esse também é um detalhe bem importante. Essa sombrinha vermelha, ela já aparece na abertura do seriado junto com vários outros objetos, que tem a caixa de fósforo da Kirby, aparece também a abelha e vários outros objetos que são das vítimas. Tudo contadinho ali desde o início. E essa explicação de início é porque é ligada a esse terceiro episódio. Se vocês perceberem, a moça que é vítima, que tem aquela sombrinha vermelha lá do planetário, ela é assassinada em 2021. Isso aparece no banner na entrada do planetário. Então a gente tem o cara jovem em 1964 e a gente tem ele com a mesma idade em 2021. Então a partir daí vocês têm uma pista muito grande do que está acontecendo. Uma outra coisa, ele sempre vai deixando essas pistas nos locais que ele visita. Por exemplo, na casa do Wagner Moura, do Velázquez, ele pega e mexe nos livros. Depois a gente pode ver que ele está observando de fora da casa, ele entra em contato com o filho do personagem, então ele dá um presente para o filho do personagem, então prestem atenção também nesse tipo de detalhe. Porque tudo isso vai contar algumas coisas para a gente entender a história. A gente tem que sempre lembrar que ela não é linear. A gente tenta ver o seriado e o nosso cérebro ele nos engana porque a gente tenta entender a história como uma sequência atrás da outra. Mas as coisas estão pulando e vários anos estão pulando. A gente vai estar em 2021, aparece década de 90. Prestem atenção para vocês saberem em relação a isso também nos computadores. Tem uns computadores que aparecem com a tela verde, tem outros computadores que aparecem com uma interface parecida com o Windows, ou seja, uma interface gráfica que diz que é mais recente. Nessas sacadas a gente consegue perceber mais ou menos qual é o ano em que a história está acontecendo. Então quando vocês veem a Kirby falando com a moça lá no final do episódio, que o cabelo dela muda de uma hora para outra, é justamente porque mudou o ano. Antes, quando ela está falando com o Velázquez, ela está na década de 90, quando ela está falando com a moça, está em 2021. Então esses detalhes assim que são importantes para a gente ir compreendendo como é que a história está sendo construída de uma forma muito fragmentada, por isso que nos confunde. Então nesse episódio o que foi mais importante foi ele descobrir que a Kirby está viva, então ele vai tentar achar ela nessa história justamente para fechar as pontas. Então ele é um cara que está procurando as moças a partir do sentimento dele de que elas são brilhantes, que elas têm algo que deixa elas iluminadas. Isso ele fala também no primeiro episódio lá no início. Então todos os motivos e todas as coisas que vão acontecendo na série, elas estão sendo explicadas aos pouquinhos ali e a gente é que vai deixando passar. Nesses seriados assim de suspense, de investigação, é muito importante a gente se atentar para esses mínimos detalhes. Também na abertura vai aparecer um remédio para memória, vai aparecer uma navalha, vai aparecer uma fitinha. Todos esses são objetos de vítimas ou que vão acontecer na sequência ou que já aconteceram. Isso que deixa esse seriado muito rico e que faz com que a gente fique prestando atenção do início ao fim. Por isso que eu falei para vocês, essas várias pistas que a gente deve prestar atenção vão aparecer também provavelmente no próximo episódio. Então essas várias linhas de tempo que tem aí, a gente sempre deve prestar atenção pelas coisas que estão acontecendo de forma paralela, pelos detalhezinhos, pela roupa, pelos computadores, pelo cabelo.
E aí a gente consegue se localizar melhor na história. É claro que a gente não vai conseguir perceber todos os detalhes, alguns deles eu tive que assistir 2, 3 vezes para enxergar, mas essas são pistas assim que são bem interessantes para a gente ir descobrindo aos pouquinhos as coisas que estão acontecendo. Nesse episódio foi apresentada uma nova vítima dele num mercadinho, em que ele conversa com ela e ele sempre sabe as coisas que vai acontecer, porque ele já teve várias vezes naqueles locais, observando as coisas, prestando atenção em tudo, por isso que justamente é muito difícil de prender ele. Até porque não existe uma ligação tão perto, assim, as distâncias temporais são grandes, é por isso que a polícia e por isso que a Kirby e o Velasquez estão demorando para encontrar. Agora eles já conseguiram nomear várias vítimas, mas justamente eles percebem que tem essa distância temporal muito grande e que isso fica mais complicada. Lembra que lá no final do terceiro episódio ela mostra a chave da moça, falando que a chave foi encontrada numa cena de crime muitos e muitos anos atrás. Então tudo que aparece ali tem um motivo para a gente prestar atenção e tem um motivo para fechar a história de um jeito super legal. Vamos ver, né, como é que eles vão conseguir construir isso e nos enganar nos próximos episódios, mas prestando atenção a gente consegue ir decifrando passo a passo das coisas que estão acontecendo ali, e é mais ou menos o caminho que a Kirby vai fazer junto com o Velasquez. Então por essas e outras, assim, que esse é um seriado sensacional e que está muito legal de acompanhar. Pesquisar, achar essas pistas assim são muito interessantes. E você, já achou alguma pista aí que seja muito legal para contar para nós? Escreve aqui embaixo, um abraço e até o próximo vídeo.